Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite para você que vai ser ministrado por essa mensagem no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Saiba que você é muito precioso, que você é muito preciosa, que Jesus te ama. Olha, Deus tem um plano na tua vida. Nem tudo está perdido, creia. Fica aí, que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém, igreja? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1 ao versículo 13. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, e se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Versículo 9. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano e a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos aterrados. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 15. Você viu que eu li mais 2 versículos à frente. Eu estou intitulando esta mensagem de A Paciência do Oleiro. Durante toda a sua vida, Jeremias já havia presenciado oleiros trabalhando. Mas naquele dia, ele viu algo a mais. Jeremias viu Deus em ação, moldando um povo. Que coisa maravilhosa, né? Jeremias
ele já tinha presenciado durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, ele já tinha visto oleiros trabalhando. Mas Jeremias se depara com o próprio Deus moldando um povo. Cada um deles era belo, cada um deles era útil, porque estavam sendo moldados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo arquiteto divino. Não existe ser humano na face da terra que não tenha uma parte a cumprir no que Deus está realizando. Não existe ser humano que não seja único, com qualidades específicas e distintas de todos os demais. Cada um de nós aqui é diferente um do outro. Deus criou você com uma peculiaridade. Você é distinto. Você é único. Talvez você não tenha encontrado ainda o seu perfil dentro desse universo da vontade de Deus, mas você é único. Só existe você. Só existe um DNA igual ao seu. Então, não existe um ser humano, um sequer, na face dessa terra, que não tenha parte a cumprir no que Deus está realizando. Se Jeremias houvesse pensado algo parecido naquele momento, ele percebe e ele recebe uma ordenança de Deus. Se ele já havia pensado nessa possibilidade da grandeza de Deus, do próprio Deus se revelar para ele, moldando um povo, dessa vez Jeremias se depara com algo grandioso e ao mesmo tempo ele recebe um mandado, ele recebe uma ordenança. Levante-se e desça a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Fica bem claro para Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, que a matéria bruta da argila, sem forma, inerte, que não tem movimento por si próprio, que é indolente e ocioso, moldado com um propósito pelas mãos do oleiro, e à medida que toma forma, era possível ver seu formato único e as suas muitas utilidades, que teria de estar pronto, está preparado e depois pintado, cozido e esmaltado. Este era o processo quando o oleiro pegava argila e moldava o vaso. Ele pintava ele, depois ele colocava ele no fogo e depois ele esmaltava ele. Devemos ter em mente que Deus formou cada um de nós para um propósito eterno, amados. E esse propósito dá início hoje, aqui e agora. Ele começa exatamente onde estamos plantados, não é em outro lugar. Deus começa a obra na sua vida aonde você está plantado. Por isso se dá a importância da igreja local, porque é na igreja local que você é moldado. Por isso é na igreja local que Deus vem cumprir o que Ele tem para cumprir na sua vida. Eu me lembro que houve um tempo na minha vida que eu atirava para tudo que era lado. E um dia, eu orando, tirando tempo sozinho com Deus, eu caí em si. Era como se o Senhor estivesse falando para mim: até quando, filho, você vai andar por tantos lugares? Claro, falando da minha pessoa, mas você não tem um lugar específico. E naquele momento, eu decidi parar minha agenda. Parei a minha agenda, fechei a minha agenda e me dediquei durante 3 anos
na igreja local. E olha, foram os 3 anos, um dos 3 anos mais importantes da minha vida. Foi na igreja local. E eu louvo por essa igreja, porque você tem vivido na igreja local. Os que estão aqui, estão caminhando durante esses 6 anos, né? A maioria, não é, pastora? Vivendo o dia a dia da igreja local, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, estendendo a mão ao cansado, também recebendo o alívio, recebendo a força do Senhor através da vida de um irmão. Tanto eu como a pastora, nós estamos no limite do limite, e de repente chega um irmão aí chamando na porta. É Deus usando, é Deus trabalhando, é Deus mostrando que é assim que funciona na igreja local, quando Ele está no centro, quando Ele é o Senhor dessa casa, e Ele é o Senhor dessa casa. Nós somos seus servos. Devemos ter em mente isso, que cada um de nós temos o nosso lugar nesse propósito eterno. E esse propósito dá-se início no momento da nossa decisão, no momento que a gente decide, a partir de agora eu vou para cá. Aí nesse momento que a gente diz, eu vou para cá, aí eu sei onde estou, eu sei o que estou fazendo, sei com quem estou, sei para onde vou e sei com quem estou indo. Então eu vou porque eu sei que o meu Redentor, o autor da minha fé, está na minha frente. E eu sigo em frente. O barro do qual fomos feitos à imagem de Deus, segundo o qual somos criados, são a mesma coisa. É o mesmo barro que Ele usa, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não é outro barro. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, essa mensagem que eu estou intitulando de a paciência do oleiro, a primeira parte dessa mensagem é se movendo segundo a palavra de Deus, andando, o passo que eu dou, para onde eu vou, eu estou me movendo segundo a palavra de Deus. Veja aí, Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 3. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Jeremias 18, versículo 1 a 3. O oleiro trabalhando sobre as rodas que compunham suas ferramentas de trabalho é um simbolismo do procedimento divino. Você sabia? O oleiro trabalhando, que Jeremias se depara quando ele adentra na casa do oleiro, é um simbolismo do procedimento divino. Ou seja, é uma imagem que representa o trabalhar de Deus sobre a sua criação. É uma imagem que representa Deus trabalhando na sua vida. É uma imagem que representa Deus moldando a sua vida. É uma imagem de Deus forjando o seu caráter, trazendo você para uma intimidade mais profunda. Essa é a representatividade do Deus Todo-Poderoso. O Deus que é amor, o Deus que é santo, mas também o Deus que é justo. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa?
para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória para os vasos de misericórdia, que de antemão preparou para glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia! Romanos capítulo 9, versículos 21 a 24. O que isso significa? Por que isso queima tanto dentro de mim? Porque Israel, esse texto do oleiro é um texto específico para o povo de Israel. Mas Deus vai mostrar na sua palavra que não somente foram eles que foram escolhidos, mas também os gentios, as outras nações, eu, você. Por mais inflexível que seja o caráter condicional da profecia, ao qual Deus está revelando ao profeta, mesmo a mais inflexível declaração de desgraça proferida por Jeremias, como sendo semelhante à de Jonas, que se tratava da destruição de Nínive, pressupõe uma oportunidade para o arrependimento, revelando assim a paciência de Deus, do divino oleiro. Você entendeu? Seja sincero. Você gostaria de ouvir a voz de Deus chamando você e ordenando você fazer uma missão? Quem gostaria? Levanta a mão, por favor. É maravilhoso, não é? Porém, a mensagem que Deus tinha para Jeremias era uma declaração de desgraça, era uma declaração de subversão, era uma declaração de destruição, semelhante à mensagem que ele ordenou para Jonas. Jonas foge da presença de Deus. Deus usa seus meios para trazer Jonas à presença dele. A misericórdia de Deus vai novamente ao encontro de Jonas, se depara com ele dentro de uma barriga de um peixe, que o vomita na praia, e ali Jonas, o trabalho que ele tinha que fazer em 3 dias, ele faz em 1 dia. A mensagem que Jonas levava para Nínive: se convertam, se arrependam, porque eu irei destruí-los. Para você ter uma ideia, até mesmo os animais se vestiram de pano de saco e se arrependeram. Para surpresa, o profeta se revolta. Por quê? Porque o profeta queria que Deus destruísse aquele povo. Não tinha misericórdia no coração do profeta. Não tinha graça. Não tinha bondade. Não tinha. Ele tinha suas razões? Tinha. Mas a ausência da personificação de Deus estava implementado no coração dele. E o que é que ele faz? Ele pede a morte para si. Por quê?
Porque ele tinha certeza que se ele fosse para Nínive e pregasse e o povo se arrependesse, Deus não destruiria. Olha aí. Ele tinha convicção, é por isso que ele foge. Ele disse: não, eu não vou ser instrumento, eu quero que ele destrua eles mesmo. Quero que ele derrame fogo sobre eles. E de fato, o povo se arrepende. E Deus desiste de destruí-lo. Então, pressupõe que a mensagem do oleiro, do qual Jeremias se depara dentro da casa do oleiro, com ele trabalhando sobre as rodas, uma imagem que representa o oleiro divino, a mensagem que ele trazia era uma mensagem dura, mas também ao mesmo tempo pressupõe que era uma mensagem de arrependimento, que era uma segunda chance que Deus estava dando. Arrependa-se que eu mudo o cárcere, arrependa que eu mudo tudo, se volte para mim, porque vocês viraram as costas para mim, vocês me abandonaram, vocês foram beber água em cisternas rotas, tendo aqui água cristalina para você beber. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Se eu tenho convicção que sou casa espiritual de Deus, e as pedras que estão contidas neste edifício são pedras vivas, logo, eu preciso entender que eu estou em um constante processo de restauração. Você entende isso? Se eu sei que eu sou pedras vivas, faço parte desta casa, deste edifício que está sendo construído, porque nós estamos sendo construídos, porque nós estamos vivendo um processo de santificação progressiva. É dia após dia, amado. Hoje você não consegue, mas amanhã você consegue. Hoje você não entendeu, mas amanhã você entende. Não é por você, é apesar de você. Então o que acontece? Se eu sei que eu sou casa de Deus, mas eu estou em construção, estou em um constante processo de aprimoramento, que em dado momento a mão do divino oleiro descerá sobre a minha vida com uma nova porção. Eu tenho que tirar tempo com Deus. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Eu tenho que me submeter às suas ordenanças. Eu tenho que me submeter a tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. E eu só vou me submeter, e eu só vou me render se eu estiver tirando tempo com Ele, meditando na sua palavra, jejuando, orando, mortificando a minha carne. Aí sim. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu não vou. Eu não vou, porque os rudimentos deste mundo irão me sufocar. Eu serei uma pessoa totalmente atribulada. Por quê? Porque tudo que vem para mim eu tenho que resolver. Eu digo mesmo, só eu posso resolver isso, então eu tenho que resolver. Então eu corro para um lado, corro para outro, e no final de tudo, eu me tornei uma pessoa agressiva, opressiva, irritado. Por quê? Porque eu não paro na presença de Deus. Eu lembro que um tempo da minha vida, eu estava me tornando exatamente essa pessoa.
irritado, agressivo, impaciente. Olha, ele trabalhando muito. E Deus estava fazendo coisas tremendas. Na época que eu era diretor de um projeto social. Foi o que aconteceu? Dia 22 de novembro do ano de 2009, indo para o Rio Grande do Norte, a caminho de Macau, nós caímos no abismo. Fui parado assim, literalmente. E foi ali onde Deus mudou a nossa história. E não foi só eu que estava naquele carro, estava com a minha família. E ali Deus disse: a partir de agora vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito que eu quero. Você disse que acabou? Não acabou. Está começando. Agora você sabe o que é ouvir a voz de Deus assim, audivelmente. Agora não é só eu que ouvia. Era eu e a pastora. E a gente com os olhos arregalados, olhando para o outro assim, ouvindo Deus falar com nós dois assim. A partir de agora vai ser assim, 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 assim. E realmente, se não tivesse sido desse jeito, nós não estaríamos aqui. Nós não suportaríamos essa obra. Porque essa obra não é nossa. Essa obra é dele. Na hora que ele quiser me levar, ele me leva. Na hora que ele quiser levar a pastora, ele leva. Minha vida não pertence a mim. Minha vida é dele. Ah, com certeza. Quando ele for me levar, ou levar a pastora, ou levar nós dois de uma vez só, ele levanta da pessoa para dar continuidade à obra dele. Eu não sou insubstituível, ele é. Ele é único. Só ele é único. Só ele é o centro. Só ele merece honra, majestade, louvor, adoração. Só ele. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Então, em dado momento, a mão dele vai vir sobre minha vida e eu verei a porção nova chegando até mim. Agora tem o seguinte: nem sempre será do nosso jeito. Nem sempre o agir de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher agrada. Nem sempre é aquilo que eu esperava. Por isso que tanta gente se confunde. Por isso que tanta gente vira as costas para os propósitos de Deus. Porque não vem do jeito que eu imagino. Não vem como meus olhos quer ver. A prova disso aí está em Abraão. Abraão sai. Pronto, a palavra de ordem era: sai do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai, meu irmão, vai. Porque é Deus que está te mandando você ir. E foi o que aconteceu? Ele se levantou e foi. Ele ia andando e Deus ia falando com ele. Onde chegou o momento, foi o que aconteceu? Abraão, mesmo sendo um homem temente a Deus, mas o nome dele lhe dava um título que não era compatível com o que Deus queria para a vida dele. Abrão significa pai exaltado. Papai disse: não, Abraão, você não, o que eu tenho para você é muito, mas muito mais. Cortou exaltado. Agora você não é mais Abrão. Agora, a partir de agora você é Abraão, pai de muitas nações. Pronto. E tem mais, você que está aqui. Você que está aí também ouvindo agora, sendo ministrado. Você é filho de Abraão. As promessas que estão sobre a vida de Abraão, está sobre a sua vida. É só você querer, é só você receber. Todas quantas forem as promessas de Deus, tem o sim em Jesus e o amém para a glória de Deus. Aleluia. Você pode dizer amém? Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele
e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 8. A segunda parte da mensagem. A soberania de Deus. Veja aí, Jeremias, capítulo 18, versículo 4 a 6. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, capítulo 18, do 4 a 6. Quando nos achegamos ao trono da graça, nossa vida é transformada e moldada segundo a vontade soberana de Deus. Andávamos perdidos e desesperançados, desanimados, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, e sem nenhuma vontade de viver. Tudo que pensávamos não fazia mais sentido. Já tínhamos feito e provado um pouco de tudo nessa vida, com um diferencial, sem propósito. Tudo que sonhávamos ser, de uma hora para outra desapareceu, ruiu como um prédio velho sem manutenção, como uma neblina se foi. Ficamos sozinhos como uma semente que caiu no solo e não morreu. Por ela não morrer, ela ficou sozinha. Ficamos como milho na panela que não passou pelo processo da transformação. De um simples milho para uma pipoca branca, verde, amarela, vermelha, da cor que a pessoa quiser fazer. Mas ela não passou, ela não chegou, aliás, o milho não chegou a se tornar uma pipoca. Você já prestou atenção nisso? Você faz a pipoca, mas depois que você faz a pipoca, por mais bem feita que você faz, ainda resta aqueles poucos milhos que não se tornou a pipoca que era para se tornar, não se rendeu ao fogo da transformação. Jesus entrou na sua vida e mudou tudo. Tudo mudou quando Jesus entrou. De derrotado a mais que vencedor. De desprezado, amado de Deus, ou amada de Deus. De bastardo, filho e filha de Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se na verdade, foram em vão? Segue-se uma retratação do que está acontecendo com o barro. Assemelha-se ao que o apóstolo Paulo está alertando aos Gálatas. Contrário a isso, o símbolo divino oleiro está executando sua obra. E que obra! Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias capítulo 18, versículo 4. A questão é: não queremos nos submetermos ao tratamento de Deus, principalmente quando Deus usa a sua liderança
como ferramenta para tratar. Aí o pulo é grande. Somos endurecidos, somos teimosos. Muitas vezes Deus está apontando para a direção correta e a gente insiste em querer para a direção que decidimos tomar. Veja que não mais o vaso de barro e sim o vaso de carne, na condição do homem e da mulher. Haverá um momento que você irá se cansar. Haverá um momento que lhe faltará forças para continuar. Haverá um momento que você será tendencioso ou tendenciosa a dizer não para Deus. Você sabe? Você imagina isso? E o cansaço espiritual, ele é silencioso, ele não faz barulho. Haverá um momento que você não identificará que tipo de cansaço você está sentindo. E você começa a desfalecer, e você começa a definhar, e de repente você não lê mais a palavra, você não tira mais tempo sozinho com Deus, e aos poucos você vai deixando de se congregar. Você não tem mais paciência, porque você está sendo massacrada pela inconstância, pela dureza do seu coração. Todo homem e toda mulher um dia passou por isso, pela desfalência. E chega ao ponto de dizer não até mesmo para Deus. Não, Senhor, te amo, te adoro, sou teu, mas eu quero viver meu tempo agora. Esse tempo agora, me perdoe, Senhor. Ainda pede perdão para Deus. Me perdoe, mas depois que eu fizer isso aqui, aí eu volto. Eita Jesus, pelo amor de Deus. Você sabe por que isso nunca aconteceu comigo? Não tem segredo. Não tem segredo. Às vezes, os pastores me perguntam: poxa, Ronaldo, eu te conheci ainda quando tu era Rony. Você nunca sentiu vontade de desistir de tudo? Eu disse: não. Nem um dia, não. Porque eu sei onde eu estava. Eu sei quem eu era. A prepotência que eu era. A ruindade que fazia parte da minha pessoa. O orgulho. Não era para mim estar aqui. Mas Deus me amou primeiro. Não foi eu que escolhi ele. Ele me escolheu. Porque já era para mim estar debaixo de 7 palmos de areia. Mas todos os dias, completa agora o dia 1º de setembro, 22 anos, quando eu acordo, eu clamo a Deus: Senhor, não desiste de mim. Não desiste, porque eu não tenho para onde ir. Para quem eu irei, Senhor? Para quem eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Eu quero ficar aqui bem juntinho de ti, até um dia tu me chamar, mas é bom demais. Só que o profeta obedeceu a ordem de Deus e desceu à casa do oleiro. Porém, faltava a segunda parte da mensagem. Ele viu, se deparou com aquilo maravilhoso, com o simbolismo de Deus ali, moldando sua criação, cada um com sua função específica, mas haveria ainda a segunda parte. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18,
versículos 5 e 6. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Mas, se esse contexto se aplicasse ao contexto do oleiro, em detrimento daquilo que Deus estava prestes a fazer à nação de Israel, era muito bom. Só que Deus está vindo como juiz. Ele está vindo aplacar a sua vontade. Ele está decretando que se Israel não se arrepender, ele destruirá. Mas ele fala também para os gentios: se você não se arrepender, Deus virá com juízo sobre a sua vida. Não tem escapatória. Há um tempo, e o tempo que se chama é hoje. Há um tempo para você colocar a sua cabeça no travesseiro. Há um tempo de você cair em si e entender que não adianta pegar atalhos. Quando Deus tem algo com o homem, quando Deus tem algo com a mulher, ele pode ir para debaixo da terra, Deus vai lá. Se ele subir ao céu, lá também Deus estará. Há todo propósito no céu, na terra e debaixo da terra, mas existe um tempo de Deus para se cumprir. E esse tempo está chegando, amados. Esse tempo está chegando. Nunca em toda a história da humanidade, nunca se viu tantos sinais se cumprindo do que nos dias atuais. Então não existe mais tempo para brincadeira. Não existe mais tempo para protelar. Não, se hoje não, ou amanhã. Não, amanhã. Não, é hoje. Você precisa vir hoje. A misericórdia de Deus está chamando você. E esse juízo está atrelado ao arrependimento do povo de Israel. Esse arrependimento está atrelado ao arrependimento do seu coração. Não é em outro canto, é no seu coração. É o depósito da fé. A palavra da fé está bem perto da sua boca, no seu coração. Então, aquele que está praticando algo que não está dentro da vontade de Deus, arrependa-se e volte, mas volte logo, porque Deus te espera. Conclusão. Jeremias capítulo 18, versículos 7 e 8. No momento em que eu falo a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Está vendo? Como chegou o tempo do arrependimento? Deus está dizendo: eu tenho sim um plano forjado contra você. No entanto, se você se arrepender, eu mudarei. Eu não farei. Esse plano eu tirarei da sua direção. Mas você precisa se arrepender. Você precisa se converter da maldade contra a qual você está praticando. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde
a eternidade. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não há mais tempo. O dia é hoje. O tempo é hoje. Agora entenda uma coisa. Deus é Senhor do tempo. Ele vai na tua direção. E você precisa estar atento para discernir o momento, a hora e o dia. A paciência do oleiro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?